Vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui sobre um assunto que eu acho até importante não deixar passar, que é entender a relação que existe entre as grandezas aí da formulazinha da força elétrica, da lei de Coulomb, tá? Já caiu em prova, então não podemos deixar isso passar, tá? Depois, mais para frente, depois que eu der prosseguimento ao conteúdo, tá? A gente pode aprofundar mais a respeito desse assunto de força elétrica. Porém, é importante, básico mesmo, saber esses conceitozinhos aqui. Então vamos lá. Força elétrica, as relações importantes aí que nós temos que saber. Que a força elétrica, ela tem uma relação com a distância. Se eu coloco uma carga, por exemplo, a uma certa distância de outra, depois vou aumentando, o que acontece com a força? Se eu não mudo nada, deixo o mesmo valor de carga, é o mesmo meio, mas eu só coloco elas mais distantes. O que vai acontecer com a força? Intuitivamente, se eu vou distanciando essas cargas, né? Aqui era para estar aqui. Ou seja, eu peguei essa carga, estava a uma distância tal, e eu fui aumentando. O que acontece com a força? Ela vai diminuindo, tá? A força diminui, beleza? Então, essa característica de eu aumentar a distância e diminuir a força é uma característica de uma relação inversamente proporcional. Então, força elétrica e distância se relacionam de forma o quê? Inversa. Se eu pego essas cargas agora e aproximo, por exemplo, estava a uma distância tal, D, eu aproximei mais e fui aproximando, o que acontece com a força? Se eu diminuo a distância, eu aumento a força. Então, essas setas aqui é para explicar essa relação inversa. Aumentou a distância, diminuiu a força elétrica. Diminuiu a distância, aumentou a força elétrica, tá? Relação inversa. Mas, além disso, é importante saber o que acontece numericamente, né? Como essa distância é quadrática, tá? Eles costumam cobrar também o quanto que isso diminui e o quanto que isso aumenta, tá? Então, grave o seguinte. Toda vez que, se eu pegar uma distância, essas cargas estavam a distância D, e depois, por exemplo, eu pego essas cargas, e coloco uma distância duplicada, por exemplo, uma distância duas vezes maior que a anterior, por exemplo, aqui era D, vai ser uma distância 2D. O que aconteceu com a distância? Duplicou, não foi? O que acontece com a força? A força, se aumentou a distância, o que acontece com a força? Ela diminui. Então, grave o seguinte, a força, ela vai diminuir quanto? Ela vai diminuir, ó, né, ao quadrado? Você ia pensar que ia diminuir duas vezes, né? Mas não. Se eu duplico a distância, a força cai 4 vezes, que seria o 2 elevado ao quadrado. Então, dupliquei a distância, a força, vou colocar aqui, diminui, né? Diminui 4 vezes. Cai 4 vezes, tá? Então, por exemplo, se a força era 4, de 4 newtons, ela caiu para 1, porque você divide a força em 4, tá? No caso aqui, por exemplo, tripliquei a distância. O que vai acontecer com a força? Vai ser esse 3 aqui, como está na fórmula ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado, que vai diminuir a força o quanto? A força elétrica vai ser 9 vezes menor, tá? E aqui, se eu quadriplico a distância, quadripliquei a distância, o que acontece com a força? A força vai ser 16 vezes menor, tá? 16 vezes menor é a mesma coisa que você pegar a força anterior e dividir por 6, tá? 16 vezes menor, beleza? Então eu peguei esse 4 e levei ao quadrado, tá? E a força vai ser 16 vezes menor. Agora, se eu pego essa força, essa distância, e na verdade eu diminuo ela pela metade, ou seja, eu peguei aquela distância D aqui, ó, tá? E dividi ela pela metade. O que acontece? Se eu dividir ela pela metade, a força, se eu estou aproximando as cargas, a força tem que aumentar, né? E vai aumentar quanto? Pela metade é D sobre 2, é meio. Vai aumentar quanto? 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado dá 4, porque a relação é quadrada. Então, vai ser 4 vezes maior, porque agora a distância diminuiu. Se distância diminui, força aumenta, beleza? E se eu diminuir essa distância ainda mais, 4 vezes, D sobre 4, o que vai acontecer com a força? Ela vai aumentar, né, porque eu diminui a distância. Em que relação?
esse 4 ao quadrado, que vai dar quanto? 16 vezes maior, tá? Então, essa parte aqui é importante você pegar, tá? E outra coisa, a força elétrica e a sua relação com as cargas. Ora, se eu aumento o valor de carga em Coulomb, provavelmente eu vou aumentar a força. Então, se eu aumento, por exemplo, a carga Q1, a força também aumenta, tá? Se eu aumento a carga Q2, a força também aumenta. Então, essa relação é direta, tá? Relação diretamente proporcional. Então, fica a dica para vocês aí, essa parte é importantíssima, tá? Até mais, até a próxima, valeu, tchau, tchau, bons estudos!